Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Mais uma vez é um motivo de alegria retornar a esta casa, receber o acolhimento físico, receber também o acolhimento espiritual de toda a equipe, toda a falange que faz o Regeneração, que também recebe, não é? Com carinho, com respeito, as equipes que cada um traz. Então eu quero também agradecer pelo carinho que eu sinto com as equipes que estão ao meu lado, as equipes que também vêm aqui doar energia, não é? Mas vem também com o mesmo propósito que a gente está aqui, de aprender. As equipes que eu trago com respeito são os ciganos, os índios e os pretos velhos. E essa tarde, todos aqui vamos estudar juntos, em harmonia, porque nós que somos aprendizes, nós estamos numa sala de aula. O assunto, os sãos não precisam de médico. Na integralidade, essa frase de Jesus, ela se encontra no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, o grande evangelista que trouxe tantas riquezas vindas do Mestre através dele, ele repassou para cada um de nós. E na integralidade, a frase, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, os doentes. Ou seja, nessa frase, Jesus, ele veio mostrar para cada um de nós que a sua vinda ao planeta Terra teve uma proposta de socorrer, e socorrer em especial aqueles que ainda não estavam definitivamente enquadrados no contexto de equilíbrio. Vejam, não estavam enquadrados no contexto de equilíbrio, mas vejamos o que na realidade ainda é o cenário que cada um de nós nos encontramos, ou seja, fora do contexto do equilíbrio. Jesus detectou esse desequilíbrio moral. Vejam, essa enfermidade que Jesus se refere, que a gente viu, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Essa enfermidade, não é, vai muito além da enfermidade do corpo. Vai muito além das nossas doenças da carne, as nossas doenças físicas. Mas ele abrange de uma forma especial o nosso espírito. O nosso espírito, muitas vezes, mais adoecido do que o nosso corpo. Ou seja, Jesus, quando esteve conosco, não é? Como um socorrista, ele veio nos orientar, nos ensinando que a gente deve cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Ele veio mostrar essa forma holística, que a gente ouve muito falar esta palavra hoje, holista, ou holismo, que significa que a gente deve cuidar de todo ser. Holismo, holos, é uma palavra que vem do grego, significa todo, total, mostrando a importância para que a gente tenha saúde plena, para que a gente procure esse equilíbrio do corpo e do espírito. Jesus veio mostrar isso para a gente. Por quê? Porque nós pertencemos a duas naturezas.
Nós pertencemos à natureza física e espiritual. Se a gente pertence a duas naturezas, somos portadores de duas naturezas, a gente deve cuidar das duas. Se a gente cuida do lado físico e não cuida do lado espiritual ou vice-versa, a gente está deixando alguma dessas duas naturezas doentes, em desequilíbrio, não é? Então a gente pode lembrar uma frase antiga de um poeta romano, já no Novo Testamento, chamado Juvenal, que Juvenal dizia: mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã, corpo são. A gente vê muito essa frase, é muito usada entre os profissionais de educação física. Eles usam muito, até como mantra, porque para você se exercitar, cuidar do corpo, você tem que estar com a sua mente em equilíbrio, porque o corpo vai responder melhor. Então a gente vai ver saúde e educação, ou seja, diante da nossa condição evolutiva, e a gente observa que a nossa condição evolutiva, não é? Ela caminha, mas caminha a passos lentos. Então, nossa caminhada, ela ainda está distante dessa perfeição, ou desse nível de perfeição moral. Então, às vezes, a gente pode até dizer que tem uma saúde física regular, mais ou menos, não é? A gente às vezes pode até dizer: a minha saúde física está boa, mas veja, quando a gente vai estudar, e a sua saúde espiritual, não é? Será que ela está total? Ela está ampla? Será que ela está? Vejam, o espírito Joana de Ângeles, que a gente conhece pelas obras, né? Psicografadas por Divaldo. Joana de Ângeles, ela tem um livro que a gente pode citar nesse início, né, desse estudo de mente sã, compulsão, e os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ela diz, o livro é o Homem Integral. Olha o que ela diz: o ser integral é o indivíduo que caminha na busca do equilíbrio holístico. O que a gente viu anteriormente, quando Jesus disse que a gente se encontrava em desequilíbrio ainda. E ela diz, holístico, ou seja, todo o ser. Ela diz, buscando a integralidade em todos os campos. Ela coloca, em todos os corpos, o corpo, corpo, mente e espírito. E quando a gente busca essa integralidade entre corpo, mente e espírito, ela diz que a gente encontra a completude. Será que nós conseguimos essa aliança corpo, mente e espírito? O mestre, quando esteve entre nós, ele disse que a gente ainda estava em desalinho. A gente não se enquadrava nesse contexto do equilíbrio. Ou seja, no momento, por mais que a gente se esforce, porque nós nos esforçamos, sim, nós nos esforçamos, mas vejam, se a gente fizer uma introspecção da gente para a gente mesmo, um mergulho dentro de cada um de nós, vejam, se a gente fizer um rastreamento, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar, através desse mergulho de mim para mim, que a gente vai encontrar mais defeitos a serem vencidos do que virtudes já adquiridas.
A gente vai fazer essa varredura quando a gente fizer o quê? Quando a gente quiser se conhecer através do autoconhecimento. A gente tem também uma frase, não é, de Sócrates, não é? O conhecer-se a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, é o primeiro passo para o equilíbrio, não é? Para que a gente avance, é o nosso conhecimento, me conhecer. Então, quando a gente faz essa varredura, a gente vai ter certeza que a gente tem mais vícios a vencer. A gente vai encontrar vícios, sim, mas essas falhas que a gente encontra, elas são temporárias, não é? Elas são provisórias. A gente não vai ficar com essas falhas para toda uma eternidade. Mas enquanto a gente detectar essas falhas, não é isso? Essas falhas, essas faltas, elas vão ser mostradas, não é? Através das doenças. E essas doenças que a gente vai detectar são as doenças morais. Ou seja, o que Jesus disse. Essas doenças morais que a gente vai detectar, elas precisam de cura urgentemente. Porque através da cura dessas doenças da alma, a gente vai também adquirir a cura do corpo. Mente sã e corpo são. Então vejamos, essas doenças que a gente vai detectar, as doenças morais, quando a gente faz essa varredura, esse autoconhecimento, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar egoísmo, a gente vai encontrar orgulho, que mais que a gente vai encontrar? Ganância, não é? Ódio, raiva, ira, sentimento de vingança, que é justamente a falta do perdão. Ou seja, esses sentimentos a gente vai detectar. E essas doenças, vejam, fazem com que a gente entre nesse desalinho, que a gente não se enquadre nesse contexto que Jesus disse de equilíbrio. Vejam, não estamos enquadrados porque somos ainda doentes ou estamos doentes da alma. Então a gente vai ver um pouquinho dessa medicina terrena. Veja, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vejam, a medicina, veja, ela nos oferece poções, ela nos oferece medicamentos, não é? Que elas vão restabelecer e ajustar as doenças do corpo. Vejam. E os medicamentos para que a gente restabeleça as doenças da alma? Esses medicamentos são o quê? O Evangelho de Jesus. Porque o Mestre do Amor, ele não disse nesta frase que a gente não era para usar os recursos da medicina física, não. É para a gente usar os recursos da medicina física, mas é para que a gente use também, associado a esse recurso do corpo, que a gente use os recursos do Evangelho para cuidar do nosso espírito. Porque usando essas duas ferramentas, a gente vai estar cuidando do corpo e do espírito. E a gente vai ter o quê? Uma saúde total. A gente vai ter essa
completude. A gente vai se tornar esse ser integral, total, cuidando dessas duas naturezas que a gente faz parte, cada um de nós. Ou seja, a nossa necessidade de mudança, de conversão, ela é ou deve ser perpétua, perene. A gente deve sempre continuar querendo progredir em relação a essa busca do equilíbrio do espírito, que unido ao corpo vai trazer para cada um de nós esse ser integral que Joana de Ângeles traz para nós. Esse ser que se completa, esse ser que vai ter uma saúde plena. Então vamos ver. Nesta frase, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, não é? Invertendo a frase. O que é que Jesus veio mostrar para a gente? Ele reconhece, não é, que é de muita importância a gente recorrer à ajuda de um médico. Tá aí os médicos, a medicina, cada hora, não é, tendo mais condições de nos proporcionar cura, também medicação. A gente encontra o avanço da medicina. Mas então vejamos que a preocupação de Jesus é que a gente adquira essa saúde integral, essa saúde onde a gente busca a aliança do corpo e da alma. Às vezes, a gente vai no médico, a gente narra para aquele médico a nossa doença. Às vezes o médico escuta tão pouco, já está ali no computador prescrevendo a medicação. Às vezes pouco nos escuta. A gente toma aquela medicação, mas a gente, quantas vezes, não se cura? Porque falta aquela medicina em alguns médicos, não podemos generalizar. Falta a medicina, não é? Humanizada. Aquele médico cuidou da gente pela metade. E nós somos o quê? Seres que pertencemos a duas naturezas. Se ele cuidou somente da parte física e nem mencionou o lado espiritual, a gente tomou o remédio para um, mas o outro continuou doente. Daí a gente não se cura. A gente não conseguiu aquela palavrinha, o holismo ou holístico, que significa todo ser. A gente não conseguiu aquela completude. Quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver no capítulo de número 17, sede perfeitos. O nosso querido Allan Kardec, ele facilita para a gente, não é? Ele mostra que essa perfeição, cada um de nós um dia vai alcançar. Mas ele coloca que a gente vai o quê? Ter que ir subindo etapas ou degraus. E no sede perfeito, que a perfeição nos aguarda, somos fadados a ela. A gente estuda, por exemplo, o homem de bem, o homem no mundo, o dever, as virtudes superiores e inferiores. E a gente estuda cuidar do corpo e do espírito. Está lá. Para que a gente alcance a perfeição. Para que a gente, cuidando dos dois,
a gente não adoeça, porque a gente está cuidando dos dois ao mesmo tempo. Vejam, cuidar do corpo demonstra, justamente do corpo e do espírito, demonstra a necessidade, porque corpo e espírito, eles andam de mãos dadas. Um necessita do outro. Então vejam, cuidar do corpo mostra como é importante, não é? Para que haja essa aliança com a alma. Cuidar do corpo. Quando é que eu cuido do meu corpo? Vejam, porque o corpo que a gente tem, não é? Esse instrumento que serve de evolução para a alma. Porque a alma ou o espírito, quando está aqui tomando conta do nosso corpo, que é quem comanda, a alma, o Evangelho diz, que ela é cativa, ela está prisioneira do corpo, mas ela precisa desse corpo para crescer, para evoluir. E o que é que eu devo fazer com esse corpo? Cuidar. Como é que eu vou cuidar? Cuidar da minha alimentação, não é isso? Fazer exercícios físicos, não é? Fazer os meus exames, os exames preventivos, não é? Ter cuidado se você tiver predisposição, por exemplo, a não poder comer comida doce, a glicemia, você evitar. Mesma coisa com o colesterol, se estiver um pouco elevado, não fazer uso da gordura. São cuidados que você vai ter com o seu corpo, não é? Porque os dois, a gente já sabe, andam de mãos dadas. Então vejamos. E cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Como é que a gente pode cuidar? A gente agora, aqui, reunidos, nesse domingo, a gente escolheu estar aqui. A gente está cuidando do nosso espírito? O que é que vocês acham? A gente aqui está cuidando. Todos nós estamos aqui, irmanados, fraternalmente. Estamos solidários, estamos cuidando do nosso princípio inteligente, desse ser que comanda o nosso corpo. A gente vai sair daqui com o espírito alimentado? Vai. Ele vai se alimentar, está se alimentando muito bem nessa tarde, porque a gente está aqui, não é? Estudando, todos nós estamos estudando. Então, cuidar do espírito é quando a gente se decide a combater vícios. Quantos vícios a gente precisa combater? Que são as doenças da alma, não é? Combater vícios. Quais são os vícios? A gente pode citar quantos? Ódio. Quem quiser pode falar. O que mais? Orgulho, vaidade, ciúme, inveja, maledicência. São vícios. São vícios que cada um de nós levou para dentro da gente. Quem pode tirar? A gente mesmo. Quem levou, não é? Precisando fazer o quê? Esforço e sacrifício. Porque tirando esses vícios, vejam, o espírito está alimentado. O espírito vai ficar o quê? Equilibrado. E o espírito estando em equilíbrio, o organismo, o corpo, vai receber as consequências benéficas desse espírito em equilíbrio. O corpo vai ter mais saúde, vai ter mais vigor, vai ter mais disposição. Ou seja, Jesus nos entrega, uma lição de saúde plena. Ele nos entrega essa lição.
Ele nos entrega, não é, essa medicação, mas resta a cada um de nós querer tomar essa medicação. A medicação do corpo, não é? Dá ao corpo o que é do corpo, ao espírito o que é do espírito. O corpo muitas vezes carece do médico, não é? E o espírito, para se equilibrar, necessita de quê? Necessita das lições do Evangelho, mas não apenas ler os ensinamentos, dizer que já sabe, eu já li o Evangelho, eu já li a codificação, mas está colocando em prática, não é? É colocar em prática, para que tenha uma saúde plena, de corpo e alma, ou corpo e espírito, para que tenhamos, não é, essa saúde total, essa completude, como disse Joana de Ângeles. Então vejam, seguindo essa sequência, os sãos não precisam de médico, mas os doentes, não é? Jesus, ele vem mostrar que ele veio, veja, para os doentes, não é? Porque ele diz que os sãos não precisam. Mas como todos nós, ele detectou que a gente estava o quê? Não estava enquadrado ainda no contexto do equilíbrio, ele veio como socorrista de todos nós, sugerindo a nossa urgência de sanar as doenças da alma, as doenças morais. E eu quero abrir uma aspasinha para perguntar, vocês já escutaram falar na fotoquírlia? Já ouviram falar em fotoquírlia, não é? Essa fotoquírlia, veja, essa invenção ela já remonta desde o século XIX, mas ela foi aperfeiçoada em 1939. Vejam, quem aperfeiçoou? Samuel Davidovich Kirlian. Era um pesquisador, um engenheiro, um cientista, que ele aperfeiçoou essa fotoquírlia. E vejam, essa fotoquírlia, o que é que ela vai ler? Ela vai ver como é que está a nossa aura. Vejam, através de eletrodos, ela vai ler o nosso campo energético. Fotoquírlia. Alguns centros, senhoras espíritas, fazem, tem essa maquininha que faz essa leitura. E o entrevistador, o atendente fraterno, ele tem também cursos para ler aquela fotoquírlia. E ele vai observar, quando revela aquela foto, como nós estamos. Se a gente está equilibrado no lado moral ou não. Porque a cor mostra. Quando a foto está com azul, uma cor mais clara, mais viva, é porque nós estamos em equilíbrio. Quando está acinzentada, aquela cor mais nublada, não é escura, mostrando mais a cor cinza, é porque estamos em desequilíbrio. Vejam. E quando a gente começa a conversar com o entrevistador, a gente vai observar, não é? O entrevistador e o entrevistado observam que aquela foto que você está em desalinho, que você não está, não é? Com a sua aura equilibrada, vai afetar no seu corpo físico. Você também não vai estar bem no seu corpo, porque o corpo vai sofrendo as consequências da sua mente. Mais uma vez, Juvenal, mente sã e corpo são. Os dois têm que estar em equilíbrio, porque se os dois não estiverem em equilíbrio, a gente não estará cuidando
da nossa natureza, que nós temos a natureza física e a natureza espiritual. Então, vamos continuar. Então, mais uma vez citando, né, que nós ainda estamos doentes no quesito do equilíbrio. E ele mostra, né, quando a gente vai estudar mais uma vez, que os remédios estão disponíveis para cada um de nós. A gente tem a receita, a gente sabe o que deve fazer. Então, cabe a nós essa completude, porque ele diz que a gente tem que fazer uso sistematicamente, não é? Se a gente está aqui numa palestra, mas foi bom, a gente se melhorou, todo mundo na mesma sintonia, não é? A mesma egrégora, que é o nível de energia que está a sala. Mas foi ótimo aquele domingo. Mas e no próximo domingo? Será que eu vou querer voltar a Seara Espírita mais uma vez, achando que já melhorei e não vou mais precisar? Ele diz que a gente deve continuar tomando essas medicações, porque às vezes, não é, o paciente vem a uma Seara Espírita, faz um tratamento, passa por uma desobsessão, passa por uma sequência de passes. Quando se melhora, de repente aquele paciente some da Seara Espírita, não é? Mas quando é que ele vai retornar? Quando ele entrar mais uma vez em desalinho. E não é por aí, não é por aí, de maneira nenhuma. Então, a medicina física aliada ao Evangelho de Jesus. O Evangelho significa mudanças, não é? Mudança de atitude. Começar a trabalhar, por exemplo, numa seara, a fazer o bem, praticar a caridade, ser mais solidário, não é? Ser mais humano, ser mais fraterno, ajudar. O Evangelho de Jesus não é só falar, é praticar. Porque está lá quando ele diz, nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus ou dos céus, mas só aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. É a prática, é fazer e não apenas dizer. Então que a gente inicie, não é? Esse cuidado para que a gente seja esse homem integral. Eu vou falar um pouquinho também dessa medicina humanizada, citando um exemplo. Estou ali olhando para a hora, o relógio passa muito rápido aqui, né, meu amigo? Lembrando que vocês também já devem ter escutado falar em o professor, um pediatra, Fernando Figueira. Já escutaram falar? Que fundou o IMIP. Vejam. Ele passou a vida dele dedicada a fazer o bem. Dedicou-se a cuidar das crianças mais necessitadas, das mães daquelas crianças também. Vejam, um médico de vanguarda, Dr. Fernando Figueira. Eu tive a oportunidade de ir uma vez no IMIP, um seminário que faz tempo isso, uns 15 anos, que era da AME, Associação Médico Espírita, fazia o seminário lá no IMIP. E no intervalo eu fui conhecer o museu de Dr. Fernando Figueira. Lá naquele museu que fizeram para ele, tem lá a mesinha onde ele atendia, tinha lá o jaleco, a maletinha dele, não é? O estetoscópio. E na parede estava lá afixada uma receita original. Prescreveu a medicação daquela criança e abaixo ele colocou carinho, carinho, carinho. Eu fotografei essa receita, deve estar lá guardada no computador, não é, minha filha? Vejam, ele mostrou o cuidado do médico físico. Ele mostrou que aquela criança
precisava do médico, do remédio, mas ele mostrou que aquela criança precisava também cuidar de quê? Do espírito ou da alma. Através de quê? Carinho, carinho, carinho. Justamente mostrando que se pertence a duas naturezas, precisa cuidar das duas. Dr. Fernando Figueira também fundou a FUSAM, a CISAM, que a gente conhece como Maternidade da Encruzilhada, que ele criou justamente para atender aquelas mãezinhas que não tinham condições, muitas vezes, de parir os seus filhos, dar à luz. E ele criou a CISAM, criou o LACEN, o EMOP e muitos outros que a gente, quem quiser ler a biografia dele. Mas ele se dizia ainda que faltava algo mais na vida dele, vejam. E ele tem livros, frases, e tem uma frase dele que diz assim: enquanto houver uma criança ameaçada de perder seu bem maior, a vida, havia de encontrar-se nele um homem torturado. Vejam. Ele dizia que se alguma criança, desencarnasse por falta de cuidado, por alguma negligência, haveria nele um homem torturado. Vejam, um médico que usou a medicina humanizada, um médico de vanguarda, e se sentia torturado por não ter feito mais. Fica essa reflexão, não é? E nós? Não simplesmente no lado da medicina, mas em qualquer segmento que a gente puder ser útil, que a gente puder ajudar, que a gente faça hoje, que a gente faça agora. Eu coloquei Jesus na casa de Zaqueu. Vejam, Jesus, ele veio para aqueles que estavam doentes. Quantos ele detectou que estavam doentes, não é? Ele detectou, certamente, doenças em Zaqueu, porque Jesus, ele nos conhece por dentro e por fora. Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos. E Zaqueu era odiado, porque Zaqueu era um judeu. E os judeus não aceitavam aquelas cobranças absurdas, Porque imposto já não agrada de muito tempo. Mas só que Zaqueu tinha uma profissão legal. Ele cobrava os impostos, E ele trabalhava para Roma. Só que Zaqueu, como muitos publicanos, eles tinham um enriquecimento ilícito, porque eles se apossavam, de muitos impostos que eles cobravam a mais. Então, eles não eram queridos, principalmente pelos fariseus, que eram uma seita, que se mostrava que era muito certinho, e gostavam, de apontar o defeito nos outros. Então, Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por sua cidade, Jericó, vindo de Jerusalém, Zaqueu queria escutar o mestre. Vejam, ele tinha vontade de escutar o mestre. Mas ele sobe numa árvore, fica lá bem escondidinho, porque Jesus ia passar por ali e ia pregar. Uma árvore, uma figueira, um sicômoro. Ele ia pregar ali. E Zaqueu fica ali escondidinho. O mestre começa a pregar, e daqui a pouco o mestre diz: Zaqueu, desça daí. Zaqueu desce, Se fosse hoje em dia, dizia que era mico, Que era mico. Zaqueu desce e se espanta que o mestre cumprimenta Zaqueu. E ele pergunta como é que o mestre conhece. E ele diz que o pastor conhece
todas as suas ovelhas. E ele diz a Zaqueu: à noite eu irei cear em tua casa, irei pousar na tua casa. Só que as pessoas que estavam ali, entre elas fariseus, alguns sacerdotes, escutam aquilo e não gostam, porque dizem: como é que esse se diz Messias e quer cear na casa de pecadores? Porque na visão deles os publicanos eram pecadores. Como é que esse que se diz Messias se junta, não é, com mulheres de má fama? Enfim, eles começaram a falar mal de Jesus. Mas vejam, o propósito de Jesus era justamente esse. Era de juntar-se com aqueles que ele queria o quê? Resgatar. Porque Zaqueu já tinha dentro dele aquela vontade de deixar aquilo que ele fazia. Porque quando ele ia cobrar os impostos, quando as pessoas pobres não tinham dinheiro, eles levavam até animais. Até um animal que servisse para alimentar uma criança, uma cabra que desse o leite. Se uma cabra servisse para pagar o imposto, eles levavam duas. Uma ia para Roma e outra ficava para eles. Então, eles desviavam o dinheiro. Mas Zaqueu já estava percebendo os seus erros. E Zaqueu, quando serve o jantar, e Jesus quando ia, no mínimo 12, os apóstolos que andavam com ele. E todos comeram, se fartaram, e quando terminou, Zaqueu disse: mestre, eu irei devolver em quádruplo tudo que eu desviei das pessoas quando eu ia cobrar os impostos. O imposto legal, cada um vai pagar, mas o que eu levei por fora, eu irei devolver. E também irei dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Ou seja, ele converteu-se. Olha aí, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus detectou a doença em Zaqueu. Quando é que a gente é doente? Veja, Zaqueu desviou, não é? Zaqueu tirou de uma família pobre. Zaqueu enriqueceu ilicitamente. Então Zaqueu estava doente. As doenças da alma, as doenças do lado moral, essas que o mestre disse que tinham que ser tratadas com mais urgência, as doenças da alma. E ele recuperou Zaqueu. Mas Jesus também, no seu apostolado, ele escolheu quem? Ele escolheu os doentes. Vejam, se a gente for observar os apóstolos, vejam, Mateus, esse evangelista que trouxe para nós mais riquezas do ensinamento do mestre, porque Mateus ficava sempre junto a ele e era mais letrado, mas Mateus era um publicano, também um cobrador de impostos, também. E Mateus deixou toda a riqueza que ele tinha para seguir Jesus, porque ele observou que toda aquela riqueza não estava trazendo para ele a felicidade, a alegria de viver, não estava trazendo para ele a completude. E Mateus foi esse grande evangelista. E Judas Iscariotes, porque Jesus sabia da índole de Judas, porque às vezes Jesus mandava Judas, para a cidade fazer algumas compras, e Judas já desviava o dinheiro. A gente vê muito isso naquelas séries, aquelas séries da televisão. E ele desviava o dinheiro. E Jesus esperava que ele contasse, mas ele não contava. E muitas vezes o que Jesus mandava comprar, ele não trazia. E Jesus esperou
para que ele se transformasse. Porque o objetivo era o quê? De transformação moral. Mas Judas, quando soube que Jesus ia ser crucificado, Judas se suicidou. Ele não aguentou o peso da culpa. Porque tem alguns historiadores que dizem que Judas, quando trocou a informação por 30 moedas, ele não sabia que iriam sacrificar Jesus. Então ele, por aquele momento de desespero, ele tirou a sua vida. Mas quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, há também uma explicação de fontes que dizem que Jesus, quando aparece, não é? Que ele apareceu em perispírito, ele se materializava. Alguns estudiosos dizem que o primeiro que ele socorreu nas regiões umbralinas foi Judas Iscariotes. Ou seja, Judas se arrependeu. Tirou sua vida? Tirou, mas se arrependeu. Mesmo Jesus já estando desencarnado, mas Jesus resgatou mais uma ovelha. Porque a gente sabe que ele disse que nenhuma ovelha dele ficaria perdida, não ficaria desgarrada. Ele trazia para os apriscos, não é? Ele trazia para locais seguros e ele foi buscar Judas. Mesma coisa com Tomé. Tomé também não acreditava. Então veja que ele trouxe para junto dele as pessoas doentes. Tomé não acreditava em nada. Mas depois que Jesus também ressuscitou, Tomé ainda questionava se era ele, porque Jesus aparecia para outras pessoas e para ele não. E ele dizia, não acredito, por que ele não aparece para mim? Quando Jesus achou que era a hora, Jesus aparece para ele. E ele diz, Senhor, agora eu creio. Vejam, e Jesus diz, feliz aquele que crê sem ver. Porque crestes, porque vistes. Mas também mostrou que foi uma ovelha que estava desgarrada e ele trouxe para o seu rebanho. Porque ele acreditou, mesmo demorando. Porque cada um de nós tem o nosso tempo. Uns se antecipam, outros são retardatários. Mas um dia todos nós iremos alcançar a perfeição. E outros dois apóstolos, Pedro e André, eram irmãos. Esses dois, eles eram pescadores. E Jesus chama-os e diz para eles, vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. Vejam, Jesus convida a André e a Pedro para serem pescadores de almas. E ele convida hoje a cada um de nós para que a gente seja pescador de almas. Porque as palavras de Jesus, elas são atemporais, não são afetadas pelo tempo. E ele diz a André e a Pedro que eles devem seguir a mesma proposta do Mestre, ser pescadores de alma. O que é ser pescador de alma? Qual era a proposta de Jesus? Que Pedro e André auxiliassem, resgatassem, substituíssem uma aflição por uma consolação, tirasse da lama, tirasse da sarjeta, ou seja, sugerindo para André e Pedro que eles, através da caridade, eles iam realmente ser curados de todas as doenças, porque eles iriam estar cuidando do corpo e do espírito. Quando a gente acolhe o nosso irmão, a gente primeiro está recebendo o refrigério. A gente recebe as bênçãos, não é? Quando a gente seca a lágrima do outro, não é? A gente nem tem tempo de chorar. É Joana de Ângeles que diz para a gente nem tem tempo de chorar. Porque quando a gente vai secar a lágrima do outro, a gente muitas vezes percebe que a dor do outro é tão grande
que a gente se envergonha daquilo que a gente chama de dor. Então vejamos que Jesus está aqui, nesta tarde, nos convidando a essa transformação moral, para que a gente diga: hoje eu quero me tornar esse homem integral, este ser com completude, cuidando do meu corpo, o instrumento que eu tenho para que o meu espírito progrida, e cuidando do meu espírito, porque ele anda de mãos dadas com o corpo. Então vamos seguir esses ensinamentos de Jesus. Vamos viver, não é? Esses ensinamentos e vamos procurar segui-los, porque a gente precisa não só se dizer cristão, mas praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. O Espírito Joana de Ângeles diz que não importa somente se dizer crente em Jesus, mas imitá-lo, segui-lo. Imitar Jesus, seguir Jesus, é querer ser diferente, é querer seguir essa lição que ele trouxe para a gente esta tarde. E a gente sabe, não é, que nessa nossa trajetória, não é, a gente vai conhecer pessoas, não é, que muitas vezes, às vezes as pessoas nos tratam mal, ainda são doentes da alma, às vezes nos apontam o dedo, não é? Pessoas sem desalinho, mas a gente também tem esses momentos de desequilíbrio, que a gente viu que todos somos doentes. A gente também aponta o dedo, a gente também calunia, injuria, não é? Mas o mestre do amor, ele acolhe junto a ele aquele que ofende e aquele que é ofendido. Ele acolhe aquele que calunia e aquele que é caluniado, porque ele nos ama, porque ele é Jesus, o misericordioso, o justo e bom. E nos momentos de maior desalinho, de maior desequilíbrio em nossas vidas, ele nos acolhe e nos coloca nos braços, qual pegadas na areia. Não esqueçamos, minhas irmãs e meus irmãos, que mesmo se houver noite traiçoeira e se a cruz pesada for, Cristo estará comigo e estará com cada um de nós. Porque o mundo pode até me fazer chorar e fazer cada um de nós chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Levemos a mensagem do Mestre, levemos essas 5 letras, Jesus, e iremos alcançar a completude e a nossa felicidade, que é a saúde integral. Que Deus nos abençoe, todos nós aqui nesta sala. E a palavra que eu deixo para vocês é de gratidão. Que assim seja.